Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Desastre completo em Cuiabá. Fortaleza é humilhado e envergonha sua torcida. Imprensa detona a atuação do Leão. Marcelo Paes, Alex Santiago e Vojvoda se pronunciam sobre o resultado. E mais, goleiro Santos perto de ser anunciado pelo Corinthians. 3 renovações encaminhadas. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Ontem à noite, o Fortaleza foi humilhado pela equipe do Cuiabá, jogando na Arena Pantanal. Agora, o Leão volta a campo depois de amanhã, quarta-feira, contra a equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense, às 8 da noite, na Arena Castelão. Mas antes da gente falar sobre o Brasileirão e da humilhação que o Leão sofreu jogando fora de casa, eu quero abrir um parêntese para trazer duas informações importantes. Vocês lembram daquele recorte que a turma do Manchete 1918 trouxe no Instagram deles? Que recorte é esse, PM? Aquele sobre os jogadores que estão em término de contrato e que a partir do mês que vem, quando a janela se abrir, já poderão assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Pois é, são 8 os jogadores. Chegou pra gente a informação de que 3 já teriam uma renovação encaminhada, não sei de quanto tempo, mas João Ricardo, Bruno Pacheco e Pedro Augusto são os 3 primeiros nomes que devem renovar contrato com o Fortaleza. Ainda não sei com relação a tempo de contrato, por quanto tempo eles ficarão aqui, mas devem ser os 3 primeiros nomes a renovarem contrato com o Fortaleza já agora no meio do ano, porque senão morreu Maria Preá, já vão poder assinar o vínculo com algum outro clube, um pré-contrato, e aí a partir de janeiro se tornarão agentes livres. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Curtiu a informação de que esses 3 podem ser os primeiros a renovar? Ainda tem mais 5 aí com a situação pendente. Comenta aqui abaixo. Agora vamos falar sobre a situação do goleiro Santos. Ontem, durante a transmissão da Globo no jogo Corinthians 2, São Paulo 2, foi dito que o Corinthians, em negociação avançada, está muito perto de anunciar o goleiro Santos. É matéria do GE. Corinthians tem negociação avançada para contratar goleiro Santos do Fortaleza. Diretoria do Timão negocia para fechar contrato antes da abertura da janela de transferências. Vamos lá! O Corinthians tem negociação avançada para contratar o goleiro Santos, que hoje é reserva de João Ricardo no Fortaleza. A intenção da diretoria alvinegra é finalizar um negócio nos próximos dias, antes mesmo da abertura da janela de transferência, que será no dia 10 de julho. Prestes a perder Carlos Miguel para o inglês Nottingham Forest, o Timão viu em Santos o melhor custo-benefício no mercado neste momento. O clube considera que para contratar o goleiro não será necessário alto investimento, além de entender que Santos chega com a experiência necessária para assumir a vaga de titular. Lembrando que o Santos, que tem 34 anos, trabalhou com o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense antes de transferir para o Flamengo. O goleiro acumula convocações para a seleção brasileira e foi aprovado pelo Cifute, Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians. As negociações estão sendo conduzidas por Fabinho Soldado, que trabalha praticamente sozinho no departamento desde as saídas de Rubens Gomes e Fernando Alba, que ocupavam cargos estatutários no futebol. O Corinthians agora busca um entendimento com o Fortaleza para fazer a contratação de Santos. O Leão deseja ao menos recuperar o investimento feito para tirá-lo do Flamengo. Ao todo, a negociação foi de 1,3 milhão de dólares, sendo 2 parcelas de 500 mil dólares, uma já quitada e outra a vencer em 2025. Outros 300 mil dólares eram condicionados ao desempenho do jogador no clube cearense. Santos foi contratado para ser titular no Fortaleza, mas fez apenas 4 partidas nessa temporada, com grandes atuações, inclusive contra o Corinthians no Brasileirão. João Ricardo vem sendo titular no Leão. Caso o Corinthians se acerte com o Fortaleza, Santos deve assinar contrato até o fim de 26 com o time alvinegro, além de Carlos Miguel. O Timão tem Matheus Donelli e Felipe Longo como opções para o gol neste momento no elenco. Mesmo que consiga contratar Santos nos próximos dias, o goleiro só poderá atuar a partir do dia 10 de julho pelo clube, dado da abertura do registro de novos contratados de jogadores na CBF. Então tá aí. Curtiram o valor ou é pouco pro que vale o Santos? Pelo que eu tô vendo aí, o Fortaleza pode acabar lucrando menos do que gastou para contratar o Santos, né? Eu quero a opinião de vocês. Comente aqui abaixo. O Santos está muito perto de deixar o Fortaleza e ir para o Corinthians. Agora sim, vamos falar sobre a catástrofe de ontem, né? O desastre que aconteceu na Arena
Pantanal. O Fortaleza perdeu de 5-0 para o Cuiabá. Teve 2 jogadores expulsos, o Brits e o Renato Kaiser. Detalhe que o Leão já perdia por 3-0. Loucura, né? Antes dessas expulsões. E o Fortaleza conseguiu a façanha de, com a goleada, perder uma posição. Pois é, 5-0 fizeram com que o Fortaleza fosse ultrapassado pelo Juventude, que agora é o 11º colocado com 10 pontos, tem um saldo de -2. O Leão, que tinha um saldo de 1, agora tem um saldo de -4 e é o 12º colocado. Ou seja, perdemos uma posição por conta da goleada. Detalhe importante aí que ninguém se atentou, tá? Bom, agora vamos trazer um pouco da análise da imprensa e as informações gerais sobre essa catástrofe aí do Fortaleza. O Leão sofreu a maior goleada da era Vojvoda e volta a levar 5 gols em um jogo após 17 anos. Vocês têm noção disso? A última vez que isso aconteceu foi na Série B do Brasileiro de 2007, quando o Leão foi goleado pelo Vitória por 6-0. Vocês lembram dessa goleada? O técnico era o Amaury Kinnevitz. Acho que era esse. O homem só passou 3 jogos no comando do Fortaleza, 2 empates e essa derrota catastrófica por 6-0 para o Vitória e depois foi demitido. O presidente Alex Santiago, o CEO Marcelo Paes e o Vojvoda comentaram sobre esta catástrofe de ontem em um pronunciamento gravado para a TV Leão. O Marcelo Paes falou o seguinte: abre aspas, não podemos tratar isso como algo definitivo, ou seja, eles assumiram a responsabilidade, prometeram entender internamente o que ocasionou o rendimento, ou seja, resolver em off, mas ressaltaram o compromisso do elenco e o projeto do time que foi campeão da Copa do Nordeste. Com a derrota, o Leão agora é o 12º colocado, como eu falei, e o Marcelo Paes complementou. É dividir essa responsabilidade, saber que não foi algo que a gente planejou que fosse acontecer, mas o futebol tem esses momentos de surpresa positiva e negativa, e a gente não pode tratar esse jogo como algo definitivo, mas aconteceu algo que não esperava. Precisamos reagir, a palavra é essa, e se desculpar para o torcedor que ficou em Fortaleza e acompanhou, vibrou e se esperou um jogo diferente. Mas desde o começo que as coisas não aconteceram como a gente esperava, tem de ter a coragem e se desculpar, mas reforçar que o grupo está unido e forte. E aí, o que é que você achou da palavra aí do Marcelo Paes? O Alex Santiago complementou. Quem acompanha o Fortaleza sabe que a gente viu hoje não é o Fortaleza que os dois estão acostumados a ver. 7 dias atrás, essa equipe festejou a Copa do Nordeste todos juntos. E uma semana depois, o futebol nos mostra como é difícil e a gente vem para uma realidade que não estamos acostumados, mas queremos mostrar ao torcedor que essa liderança, o grupo assume a responsabilidade. Esse não é o Fortaleza, já reagimos outras vezes. Depois tivemos melhores jogos, o Leão está acostumado com a estabilidade do futebol e vai saber detectar tudo para melhor, vai reagir e dizer ao nosso torcedor que pedimos desculpas, a liderança assume a responsabilidade e que daqui para frente o Leão vai retomar os trabalhos com ainda mais vontade. O Tinga também complementou, disse que foi um vexame e foi uma vergonha o resultado contra o Cuiabá. Disse ele que o time poderia ter dado muito mais e que pediu desculpas a toda a nação tricolor pelo vexame, além de, claro, convidar o torcedor para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Grêmio. A imprensa comentou sobre, na pior apresentação desde que o Vojvoda chegou, o Fortaleza foi humilhado pelo Cuiabá, e a goleada humilhante precisa ser cobrada no decorrer da temporada. A partida se encerrou de fato aos 44 do primeiro tempo, quando já perdendo por 3-0, o Leão teve Kaiser e Brits expulsos. Tudo deu errado ontem, o coletivo, o time inexistiu em desorganização e falta de reação no âmbito individual, muitos abaixo como o zagueiro Cardona, sendo o pior jogador e permanecendo em campo até o fim do jogo. E a lição que fica é, o resultado deve reverberar. Uma derrota dessa magnitude com o avanço do projeto esportivo tricolor é um desrespeito junto ao torcedor. Desde 2007 eu sofri uma goleada tão vergonhosa e o momento pede reflexão. A temporada de 24 é estranha e tem uma trajetória difícil, apesar do título da Copa do Nordeste, mas numa oscilação grande, muitas partidas ruins, precisa voltar ao caminho das vitórias para reagir dentro da própria Série A. Eu curti demais essa opinião. E mais, a atuação constrangedora não deve passar impune em maior goleada sofrida na era Vojvoda. Primeira vez que sofreu 5 gols num jogo que não pode ser tratado apenas como um apagão. Foi um time apático e que já teve atuações parecidas nessa temporada, só que ontem foi cobrado muito caro, porque o Cuiabá não teve pena. Meteu 5-0, podia ter 6, podia ter 7, 8, 9-0. Ainda bem que o Cuiabá tirou o pé, né? Porque realmente foi vergonhoso. É torcer para que essa cobrança interna tenha efeito e o Leão possa melhorar. E o prejuízo? Kaiser, Brits estão fora do jogo contra o Grêmio. Como é que a gente vai montar a nossa zaga, galera? Com o Kusevich na seleção, o Dudu também lesionado de volta ao departamento médico. Vai ser complicado. Já começa a pensar aí na provável zaga pro jogo contra o Grêmio. Tá osso! Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido, recheado de informações. Mais tarde tem live às 21h15. Vai ser um pouco mais tarde. Vamos repercutir tudo isso e muito mais pra vocês. Valeu, falou e tamo junto!